farinhas sem glúten, elas são divididas em 3 grupos, né? Como você já deve saber, estrutura, liga e maciez. A partir do momento que eu tenho essa divisão entre grupos de farinhas, eu tenho que ter em mente o seguinte: eu só posso substituir uma farinha que pertence ao grupo de estrutura por outra farinha que também pertence ao grupo de estrutura. Por quê? Porque se eu misturo os grupos, se eu substituo uma farinha de estrutura por uma farinha de liga, o que eu vou perder na massa? Estrutura. E uma massa sem estrutura não funciona, né? Ela vai ficar solada, ela não vai crescer e ficar volumosa, né? Ela vai solar. Então eu preciso substituir sempre a farinha de estrutura por farinha de estrutura e não por outra farinha de outro grupo. É muito importante isso, certo? Então, dentro da farinha do grupo de farinhas de estrutura, a gente tem farinha de arroz branco, farinha de arroz integral, farinha de grão de bico, farinha de aveia, feijão branco. São farinhas de estrutura que uma pode substituir a outra, sim. Só que nós temos que observar, ali entram as funções, as características da farinha, né, nesse momento. Nós precisamos observar, além dessa função principal que é de estrutura, o que a minha farinha de grão de bico, farinha de grão de bico agrega à minha massa que a farinha de arroz não agrega. Vamos lá, a farinha de grão de bico, ela deixa sabor residual, ela agrega liga, agrega maciez, mais do que a farinha de arroz branco. Então, quando a gente troca a farinha de arroz branco por farinha de grão de bico, a gente vai ter uma alteração significativa na massa. Porque a farinha de grão de bico é rica em proteínas e fibras, a farinha de arroz branco não. Então, a gente tem sim alteração na receita. O que é o recomendado? Que mesmo dentro do grupo de estrutura, você busque substituir uma farinha que é rica em proteínas e gorduras e fibras por outra farinha que também tem esses teores similares. Então, por exemplo, se você vai substituir a farinha de arroz integral, que é uma farinha rica em fibras, se você substituir por farinha de arroz branco, que você pode fazer, vai ter alteração na receita, principalmente na quantidade de líquidos, porque a farinha de arroz integral é rica em fibras, a farinha de arroz branco não. Então, a gente tem que observar essas pequenas variações entre as farinhas para fazer também a substituição correta. Quando eu uso uma farinha de trigo sarraceno, que é rica em proteínas e fibras, e eu quero substituir por uma outra farinha, eu tenho que buscar nesse grupo de estrutura quais outras farinhas me agregam também os teores de proteínas e fibras similares à farinha de trigo sarraceno. E aí a gente tem a opção da farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, teff, farinha de aveia, tá? São farinhas que se equivalem quase ali, né? Tem os teores muito similares de proteínas e fibras, então elas vão dar um resultado muito parecido, certo? Então eu não posso substituir a farinha de trigo sarraceno por farinha de arroz branco. Você pode substituir sim, só que vai ter alteração mais significativa na receita, tá? Sua massa não vai ficar tão macia e tão úmida quanto a feita com farinha de trigo sarraceno. Mas você pode. A única observação que você tem que ter é que você tem que sempre substituir uma farinha de estrutura por outra farinha de estrutura também. Senão você vai ter um bolo que vai solar, tá bom? Farinha de amêndoas não é uma farinha de estrutura. Farinha de amêndoas é uma farinha proteica que agrega a estrutura de maneira secundária. E ela não fornece a estrutura que a gente precisa para que o bolo cresça e fique firme, fique alto. Não dá suporte. A farinha de amêndoas não dá suporte. Então, eu não posso substituir a farinha de arroz por farinha de amêndoas, tá? Porque elas pertencem a grupos diferentes, com funções primárias diferentes. Certo? A farinha de amêndoas está no grupo de farinhas proteicas, que incluem também farinha de castanha de caju, farinha de castanha do Pará, farinha de nozes, macadâmia, inclui a farinha de coco, farinha de girassol, amendoim. Então, todas essas farinhas, elas têm as funções de dar maciez, umidade, sabor para as massas, só que elas não dão estrutura de maneira primária. Então, não podem estarem na receita em maiores proporções, porque senão eu não tenho estrutura. Ela não pode estar na receita com uma maior proporção do que a farinha de arroz, por exemplo, que é uma farinha de estrutura. Porque senão eu não tenho estrutura para aquela massa. Logo, ela pode baixar. Isso eu tô falando de pão de bolo, tá, gente? Pães e bolos, tá? Tô falando de pães e bolos que precisam de suporte, precisam ali de ter uma estrutura mais formada, mais firme, para suportar o peso da massa, senão elas vão solar, vão ceder, tá? É muito importante. Então, para tirar a dúvida da farinha de estrutura, você só pode substituir uma pela outra dentro do mesmo grupo, para fornecer a mesma função.